No passado dia 14 de abril, nas instalações da Fundação SESDA, em Aveiro, teve lugar mais uma Assembleia Geral do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Este organismo ecuménico teve a sua origem na Comissão Intereclesiástica Portuguesa, fundada em 1956, e desde 10 de junho de 1971 exerce a sua função sempre com o mesmo objetivo. O grande objetivo foi as igrejas poderem estar juntas numa caminhada como igrejas cristãs e darem um testemunho que falasse do amor de Cristo, que falasse deste amor de Deus que é dedicado a todos, e sermos um testemunho para que todos possam crer. Foi procurar ajudar as pessoas a entenderem que, mesmo sendo igrejas com características diferentes, podemos estar juntos e juntos podemos testemunhar do amor que Deus nos dedica. Por isso isso é o que esteve muito na base do início do Conselho e que se mantém para fazermos uma caminhada juntos, uma caminhada que é feita com oração, que é feita com solidariedade, que é feita com testemunho para ajudar o mundo a crer. A dimensão ecuménica deste organismo é alicerçada por uma visão de conjunto quanto ao significado e importância deste movimento de unidade. A visão do COPIC, desde a sua fundação, é a visão da unidade visível dos cristãos, ou seja, esta consciência de que é fundamental para a missão da Igreja de Cristo a unidade visível entre as diversas igrejas, na diversidade das tradições que constituem as igrejas em Portugal. Numa celebração comum, numa partilha também sacramental comum, numa partilha também de ministérios e numa partilha de dons e de recursos que Deus também providencia a cada igreja. Este é o propósito, é a visão do ecumenismo e do movimento ecuménico, do qual o COPIC também se insere. E, portanto, esta unidade visível é também por nós considerada algo que é desejado e querido pelo próprio Deus, em Jesus Cristo. Vivenciarmos esta unidade não é mais do que expressarmos este atributo da Igreja de Jesus Cristo, que é o da unidade. Percebermos também que a unidade não é apenas um esforço das igrejas ou dos homens e das mulheres, mas é um dom de Deus, é algo que nos precede. Porque a unidade é intrínseca à própria realidade trinitária. A unidade que o Pai vive com o Filho e com o Espírito Santo é a unidade que nós somos chamados a viver também. Numa sociedade tão inclinada a antagonismos e a edificar muros de separação, a dimensão ecuménica como expressão de um mundo habitável capaz de reconciliar a diversidade é fundamental. Eu considero essencial haver esta unidade que valoriza a diversidade, porque desse modo nós chegamos com a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, a um conjunto variado de pessoas e de sensibilidades. Portanto, esta unidade na diversidade parece-me ser o tal testemunho que o Senhor Jesus orou para que nós dessemos, para que sejamos um, a fim de que o mundo creia. Esta unidade que as igrejas do COPIC também buscam é uma unidade com efeitos sociais também. As igrejas do Conselho Português de Igrejas Cristãs, na promoção do ecumenismo, são naturalmente igrejas preocupadas com a realidade social, política, em que estão envolvidas. E, nesse sentido, buscando a unidade, são igrejas que buscam a reconciliação e que buscam também a unidade entre os diferentes setores da própria sociedade. E percebem que numa sociedade tão dividida como aquela em que nós hoje vivemos, numa sociedade que parece viver de antagonismos, é possível encontrar pontes e é possível estabelecer diálogos. Portanto, as igrejas ecuménicas são, por natureza, igrejas que buscam pontes, que buscam diálogos, que buscam caminhos de consenso, muitas vezes até para a resolução de questões de natureza social, de natureza política e de outras áreas em que nós também vivemos enquanto igrejas e também enquanto seres humanos. Os desafios do COPIC têm sido diversificados ao longo destes quase 47 anos de história. Junto do atual presidente do COPIC, pastor Paulo Silva, igualmente presidente da Igreja Presbiteriana, quisemos saber quais os desafios do presente. Obviamente que há desafios muito grandes, internamente e exteriormente. Portanto, nós temos assuntos que vão estar muito em breve aí em cima da mesa, relacionados com a vida,
teremos de refletir sobre isso e é sempre um desafio muito grande podermos encontrar num conjunto de igrejas uma voz comum sobre matérias dessa natureza. Por outro lado, o COPIC mantém sempre como um desafio imenso tudo que diga respeito ao ecumenismo, ao diálogo com as diversas comunidades religiosas do país e vai continuar também envolvido em determinados encontros que são encontros basicamente multirreligiosos, ou seja, não só já dentro do capítulo do cristianismo, mas com todos os grupos religiosos que estão em Portugal, com quem queremos também manter um diálogo e tomar posições sobre alguns assuntos de interesse. A atuação ecuménica do COPIC e das igrejas que o compõem está para além das fronteiras do nosso país. A dimensão ecuménica da Igreja não tem limites definidos. O Conselho Português de Igrejas Cristãs insere-se no movimento ecuménico a nível mundial e, nesse sentido, as igrejas que constituem o COPIC inserem-se no Conselho Ecuménico Europeu, que é a grande família ecuménica a nível europeu, e inserem-se também na grande família ecuménica a nível mundial, que é o Conselho Mundial de Igrejas. Ou seja, as igrejas ecuménicas são também, por natureza e por definição, igrejas que têm um sentido de uma catolicidade maior e que percebem que, para além da circunstância nacional, há também uma circunstância, poderemos dizer, internacional ou universal, que os une e que os religa a outras famílias de igrejas. Portanto, o ecumenismo em Portugal está naturalmente ligado ao ecumenismo a nível mundial e alegra-nos ser, em Portugal, a expressão dessa realidade ecuménica internacional.